Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao meu canal secundário. E eu vou continuar por aqui uma série que eu comecei lá no meu canal principal, mas como ele afetou um pouquinho a minha conta no YouTube, então eu vou trazer essa série aqui para o canal secundário, que aí não tem monetização, não tem problema, a gente pode criar o conteúdo de forma um pouco mais livre, que é o meu conteúdo de reações a músicas seculares, tá? E esse é o terceiro vídeo desta série. Depois eu acho que eu até vou fazer uma playlist linkando os vídeos desse canal aqui lá no meu canal principal para quem quiser ver também, tá bom? Mas o fato é que hoje eu vou reagir com vocês aqui para mostrar para vocês uma canção que eu amo de paixão profundamente. Tanto pela música em si, quanto pela cena, né, que na verdade é uma cena de uma peça de teatro da Broadway, e em especial por causa da letra dessa canção, tá? É uma canção assim que tem uma veia de música clássica, mas uma música clássica não tão erudita, mas no nível popular. E essa canção, ela envolve uma crítica antropológica, social, absurdamente pesada, muito bem feita, muito interessante. E sem mais delongas, eu queria ouvir essa canção junto com vocês. Eu coloquei os subtítulos aí com a tradução da música, para quem, né, não entende a letra simplesmente ouvindo o inglês. Mas em algumas partes as pessoas cantam bem rápido, então também vai ficar um pouco difícil para quem lê. E aí talvez, se você queira ter o maior benefício possível desta mensagem aqui, desse vídeo aqui, seria legal você ver e ouvir a música algumas vezes, tá? Para você tentar entender bem a dinâmica do que esse pessoal está falando. E claro que quem fala inglês, quem entende inglês, né, vai se beneficiar mais desse conteúdo do que as pessoas que não têm essa questão aí, mas aí também fica o estímulo para, se você não sabe inglês, você aprender, porque isso pode te beneficiar em muitos aspectos, tá? Então, sem mais delongas, vamos desfrutar desta pérola. Dá uma ouvidinha aí. Good night, Father. There's a face that we wear in the cold light of day. It's society's mask, it's society's way. And the truth is that it's all a facade. There's a face that we hide till the night time appears. And what's hiding inside, behind all of our fears, Is our true self locked inside the facade. Every day, people in their own sweet way like to wear a coat of comfort and be what they are. That's how our little Game is played, living on a masquerade, acting up bizarre charade. while playing the stage. But there's one thing I know, and I know it for sure. This disease we've got has got no ready cure. And I'm certain life is terribly hard When your life's a facade. Look around you, I have found you cannot tell by looking at the surface what is lurking there beneath it. See that face now, I'm prepared to bet you what you see is not what you get, cause man's a master of deceit. So what if this is the secret? The lie he will tell you is true. It's that each man you meet on the street isn't one man, but two. Nearly everyone you see like him and her and you and me pretends to be a pillar of society, A model of propriety, sobriety and piety. shudders at the thought of notoriety. The ladies and gents here before you, which none of them ever admits. They have saintly looks, but we're sinners and crooks, hypocrites. Hypocrites! There are preachers who kill, there are killers
Teachers who lie, they're liars who teach, take your pick. Dear, cause it's all a facade. If we're not one but two, are we evil or good? Do we walk the fine line that we'd cross if we could? Are we waiting To break through the facade. One or two, like a kind of well-to-do. Ah, they're as bad as me and you, right down to their windows. I'm inclined to think Half mankind thinks the other half is blind. Wouldn't be surprised to find They're all in cons. at the end of the day, they don't mean what they say. They don't say what they mean. They don't have a country. and their answer Is it so? is it's all. Is it all a facade? And it's not one but two. He is evil and good, and he walks a fine line. We'd all cross if we could. it's a nightmare? We can never discover. So we stay on our guard. Though we love the facade, What's behind the facade? look behind the facade. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí você acabou de ouvir Jekyll and Hyde, a música chamada Facade, né? A fachada. E como é bom para mim assim poder trazer esse conteúdo para vocês e refletir a respeito dele. E a gente pode falar muita coisa sobre esse trechinho aí desse musical da Broadway, tá? A Broadway é, em ampla medida, assim, um certo ápice do universo cultural norte-americano. Assim como Hollywood, claro que devido às proporções, Hollywood se estabeleceu mundialmente, a Broadway não tanto, né? Até mesmo para você realmente apreciar ao máximo esse tipo de música, você tem que entender a língua, porque em ampla medida o jogo das palavras, as rimas, a forma como eles colocam as coisas é muito legal. A gente vai poder fazer uma análise toda da letra, etc. Então a Broadway ela tem um alcance mais limitado em comparação com Hollywood, mas a Broadway é sim um dos ápices da cultura norte-americana. E eu não sei se vocês sabem como é que a Broadway funciona, né? Apesar de ter vários tipos de peças e musicais diferentes, em ampla medida é um teatro musicado. E aí, claro que tem muitas variações e tal, e aí você tem essa peça aí, e na verdade essa cena é parte de uma peça mais ampla, tá? Ok, legal, mas vamos lá trabalhar um pouco algumas questões. Uma coisa interessante sobre essa canção é que ela não é exatamente uma crítica religiosa, mas ela flerta com o universo religioso, especialmente da sociedade norte-americana, onde em algum momento existia a ideia ali de que os Estados Unidos eram um país cristão, pero não útil na prática. E aí são discussões complicadas assim, sobre a cultura norte-americana. E em ampla medida essa canção ela é uma crítica mais social do que religiosa, mas como também as coisas religiosas se confundem com as coisas sociais e vice-versa nos Estados Unidos, acaba que a coisa se torna uma e a mesma coisa, porque eu acredito que o foco social é maior do que o foco religioso, tá? Inclusive, como é uma crítica moral à hipocrisia das pessoas, ao fato de que elas querem parecer ser o que elas não são e elas escondem quem realmente elas são, e por detrás da fachada tem um monte de hipocrisia, mentira, guerra, briga, estresse e tudo mais, etc. Esse fundo moral também ele tem um apelo, de certa forma, religioso, né? Mas eu acredito que, de fato, a crítica ela é um pouco mais social e cultural do que espiritual e cristã, né?
Mas vamos lá retomar assim os temas e as questões todas para a gente poder entender aqui do que está se falando. Então, a primeira cena aparece um cara, que provavelmente é tipo o personagem principal da peça, e o seu pai morre. E aí o pai sai de cena e esse cara se vê no mundo, naquela sociedade, naquele contexto como um todo, agora para viver sem o apoio do seu pai. E como que é essa sociedade no qual esse filho desse cara que morreu vive? E aí a música vai contar um pouco como que é a sociedade. E aí ele fala assim, né? E a canção ela é interessante porque apesar dela ser cantada por todos os músicos que estão no palco ali, atuando e cantando ao mesmo tempo, e todos eles cantam muito bem, é muito legal, assim, musicalmente falando, existe uma linha de um discurso, assim, né, como se houvesse, de fato, uma mensagem de uma entidade principal que está falando, e em ampla medida essa entidade ela é a própria sociedade. Seres humanos em sociedade que cantam em primeira pessoa, né? E claro, às vezes eles fazem referência uns aos outros e aí a outras pessoas, mas é tudo tipo o nós social. E aí ele diz assim, né? Que existe uma face que a gente usa durante o dia. É a máscara da sociedade, é a forma da sociedade existir, mas a verdade é que é tudo fachada, né? Então, ele vai dizer assim, que nas relações humanas a gente nem sempre mostra o que a gente realmente é. E a gente usa uma certa persona social para interagir com os outros. Já fica implícito aí que se a gente revelasse quem a gente realmente é na interação social, a sociedade nos excluiria, né? Então, por isso a gente tem que usar essas máscaras na hora de tratar uns com os outros. E aí ele fala assim, que existe uma face que nós usamos para a gente se esconder até que a noite chegue, até que a noite apareça. E o que está escondido lá dentro, por detrás de todos os medos, é o nosso verdadeiro eu que está preso dentro dessa fachada, né? Inclusive ele faz essa brincadeira, é a face que a gente usa durante o dia até que a noite chegue. Então, tipo assim, a impressão que passa a gente não consegue fingir o tempo todo que a gente não é o que a gente é, e tem o nosso eu de dia e tem o nosso eu de noite, né? É uma coisa bem interessante. E ele diz assim, né, que por detrás dos nossos medos está o nosso verdadeiro eu, que está preso dentro dessa fachada. Legal. Aí as meninas entram cantando, né? E elas cantam assim, que todos os dias as pessoas dessa sua forma doce, entre aspas, né? E aí tá a ironia da letra, elas gostam de passar uma mão de tinta e ser o que elas não são. É tipo dizer assim, elas gostam de passar uma maquiagem, né? Que tem a ver com a sua forma de se portar, as suas roupas, a sua moral, sei lá mais o que, tipo, passar uma camada de tinta na cara, para de alguma maneira tentar ser o que não é, né? E aí os homens cantam em resposta às mulheres. É assim que se joga, né? Essa é a frequência com a qual se joga esse jogo, ou seja, todo dia a gente finge ser o que não é, todo dia a gente tenta passar assim, uma impressão de sermos pessoas diferentes do que somos. E a gente vive como pessoas mascaradas mesmo, assim, que somos atores numa charada bizarra, enquanto a gente banca os santos, né? Muito interessante, assim, né? Uma forma poética muito legal, assim, de descrever, e com a força da música bem tocada e da melodia bem feita, é muito bonito, né? Tipo, é legal de ver, assim, é super incisiva a mensagem da música, por isso quando você entende o inglês ali, o que eles estão falando, é mais legal do que ler a tradução, obviamente, né? E aí um dos atores toma o centro da peça e diz, né, mas tem uma coisa que eu sei, e eu sei com certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando, que essa doença que a gente tem não tem uma cura imediata. E eu tenho certeza que a vida é muito difícil quando a nossa vida é uma fachada,
né? Então, inclusive, ele já está apontando para o fato de que essa crítica social ela não pretende que o problema seja simples, né? Que seja simplesmente todo mundo ser o que realmente é e não usar máscaras sociais. Não é simples fazer isso. Em função do fato de que nós somos seres coletivos, que precisamos uns dos outros em contextos gerais de família, trabalho, vida e um monte de coisa, a gente tem que fazer uma certa política uns com os outros para sobreviver como sociedade, para prosperar como sociedade. Então não tem uma cura imediata desse problema, assim, dessa dupla personalidade às vezes que a gente tem, que é tipo assim, a nossa face mais civilizada versus a nossa face mais cruel, mais egoísta, mais maligna, mais sensual, mas que só se preocupa com a gente, que quer a gente ter as coisas e que se exploda meio que o resto, né? A questão bem interessante, assim. Aí ele diz assim, né? As meninas entram para cantar e dizem assim, né? Olha ao redor. Eu tenho certeza, e eu descobri, que você não pode dizer assim com certeza, só olhando na cara das pessoas, o que realmente passa lá no coração delas, né? Esse que é um pouco o sentido do que eles estão dizendo, né? A fachada que a gente usa na nossa interação social impede que a gente realmente entenda o que as pessoas estão sentindo e passando e desejando lá no seu coração, né? E ele diz assim, tá vendo essa pessoa? Olha para a cara da pessoa que está na sua frente. Aí a menina cantando, ela diz assim, né? Eu sou capaz de apostar que essa pessoa que você está vendo aí na sua frente não é o que você vai receber se você aceitar essa pessoa na sua casa. Por quê? Porque o homem, ele é um mestre do engano, né? É muito, muito interessante, assim, né? Claro que aqui também está um pouco o foco no masculino, né? Que reflete até um pouco a cultura de uma época anterior, né? Hoje talvez as coisas seriam colocadas de uma forma um pouco diferente, mas o fato é esse, né? Tipo assim, é como se as meninas estivessem conversando entre si, dizendo assim, tá vendo esse cara que quer namorar com você? Esse cara não é do jeito que ele parece ser na hora de te conquistar. A hora que você casar com ele lá na sua casa, você vai ver como ele realmente é. Eu posso apostar que esse cara não é bonzinho do jeito que ele tá querendo pintar pra você quando ele quer te comer e namorar com você. Sabe? Coisas desse tipo. É tipo isso aí. Por quê? Porque o homem é um mestre do engano. Aí as meninas entram no palco dizendo, né? Então qual é o segredo sinistro? A mentira que o cara vai dizer pra você é verdadeira? E a questão é a seguinte, né? Aí o negão sobe no palco e ele canta, né? É que cada homem que você encontra na rua não é uma pessoa só, é duas pessoas. Cada um tem tipo dupla personalidade, né? Um pouco da ideia, né? A gente tem uma máscara pública e uma persona real lá na intimidade. E aí todos os atores entram cantando junto dizendo assim, né? Quase todo mundo que você vê, como ele, ela, eu e você, a gente pretende ser pilares da sociedade, modelos de domínio próprio, de sobriedade, de piedade, mas a gente se envaidece com o pensamento da notoriedade, né? É como se todos nós quiséssemos passar assim uma aparência de que a gente é virtuoso na nossa face pública, mas na verdade o que a gente quer ser notado, a gente quer ser admirado, a gente quer ser pessoas assim que têm status, boa reputação, que as pessoas gostem da gente e tal. E é por isso, inclusive, que se usa essas máscaras sociais, né? Em tese, um pouco a crítica tem que ver com isso. Mas o fato da gente querer notoriedade já inclusive mostra que as nossas máscaras que a gente usa na sociedade, elas já revelam assim que na verdade a gente é mau caráter, não bom caráter, né? Tipo assim, a gente quer parecer ser piedoso e bem resolvido e bem sucedido nas coisas, sóbrios, inteligentes, bonitos e legais, simplesmente porque a gente quer ser admirado, não porque essas coisas realmente sejam virtuosas e valiosas para nós, né? Bem legal. Daí aí a canção continua dizendo assim, as senhoritas e os senhores que estão diante de vós essa noite, ainda que ninguém admita, possam parecer ser santos, mas na verdade são pecadores.
são trapaceiros, são hipócritas. E é legal que nessa hora a cena é muito bem feita, essa cena, né? Então, a galera que está em cima do palco, que são as pessoas mais pobres, versus a galera que está embaixo do palco, que seriam as pessoas mais ricas, cada um aponta para o outro, assim, seus hipócritas, né? Os ricos apontam para os pobres apontam para os ricos, né? E aí a música toma uma direção bem legal, assim, né? Ele diz assim, que tem pregador que mata e tem assassino que prega, falando inclusive da pregação religiosa mesmo, né? Tem professor que mente e tem mentiroso que é professor. Então faz a sua escolha porque é tudo fachada, né? Então, tipo assim, aquele que deveria ensinar, que deveria estar preocupado com a verdade é uma pessoa mentirosa, é um mentiroso que está ensinando. Aquele que deveria estar preocupado com as regras morais da religião, sei lá o que, é o assassino, é aquela pessoa que mata a outra. E aí, os cantores homens, né? Eles tomam o centro e dizem assim, se o homem não é uma só pessoa, mas cada um é duas pessoas, e aí, nós somos maus ou nós somos bons? A gente anda numa linha tênue, mas a gente cruzaria essa linha se a gente pudesse? Tipo assim, se a gente fazer as coisas erradas que a gente sente, que a gente pensa, que a gente deseja, não tivesse uma consequência social, a gente usaria essas máscaras sociais na interação uns com os outros? Aí eles perguntam, né? Nós estamos só aguardando uma oportunidade para break through the facade, né? Para quebrar essa fachada e mostrar quem a gente realmente é? Bem interessante, assim. Aí as mulheres respondem, né? Aí, na verdade, todos os cantores, né? Uma ou outra pessoa pode passar a impressão que são pessoas bem-sucedidas, está tudo bem, são felizes, são tranquilas, mas são pessoas tão ruins quanto eu e você na essência da realidade, né? É interessante isso, né? Que às vezes passa a impressão que algumas pessoas estão um pouco acima das hipocrisias e dos dilemas humanos, mas na verdade não. E aí o negão toma lá o centro lá da peça e diz que ele está inclinado a pensar o seguinte: metade da humanidade está convencida que a outra metade é cega. Aí ele responde assim, mas eu não ficaria surpreso de descobrir que ambas as metades estão corretas, ou seja, todo mundo é cego. Nesse caso, esse cara que fala isso, ele se coloca assim meio que acima da humanidade, né? Metade da humanidade diz que a outra metade é cega, e ele diz, tá todo mundo certo, todo mundo é cego mesmo. E aí ele diz assim, né, para terminar a canção, no fim do dia, as pessoas, elas não querem dizer aquilo que elas realmente falam. E elas não falam aquilo que elas realmente querem dizer, elas não jogam limpo. Por quê? Qual que é a resposta? Porque é tudo fachada. Aí a canção termina concluindo o seguinte: o ser humano não é uma coisa só, é duas coisas. Nós somos maus e bons ao mesmo tempo. E todos nós andamos numa linha tênue e todos nós cruzaríamos essa linha se nós pudéssemos, né, para atingir os nossos objetivos. Aí ele diz assim, que viver em sociedade, tudo isso é um pesadelo. E a gente nunca pode descartar a hipótese da gente estar convivendo com gente falsa e mentirosa em todo contexto e todo tempo. Então a gente tem que se manter em guarda. Apesar da gente amar a fachada, a gente tem que se questionar o que está por detrás dessa fachada. E aí o último cantor termina, né? Olhe o que está por trás da fachada. Essa canção é muito incisiva, é muito pesada, ela é maravilhosa. E, inclusive, a música, a letra, a poesia, a melodia e a entrega dos cantores nessa cena, ela é absolutamente genial para fazer essa crítica social, que de fato assim, é uma questão muito interessante. Muitos cristãos assim que não gostam da música secular poderiam se sentir tentados assim a encontrar defeitos, né, nessa crítica social. Mas essa crítica social ela é bastante cristã, né? No sentido de que ela, apesar dela ter um tom secular, ela não diz assim, você é errado porque Jesus não gosta que você seja assim, né? Apesar dela ter um tom meio secular, ela implicitamente reconhece, né, que a hipocrisia, que você ser uma coisa em público e outra em privado, tipo, é errado, é pecaminoso, é ruim você querer parecer ser o santo
e na verdade você é uma pessoa mentirosa, hipócrita, trapaceira, que está só se preocupando com os seus objetivos e com você ser uma pessoa de notável conhecimento na sociedade, todo mundo te ame e te adore pela sua fachada, e quando lá por trás tem um monte de merda no seu coração, na sua cabeça, né? Que é um pouco a crítica da canção. E é muito legal, assim. E também essa canção, ela mostra como que a gente encapsular uma crítica social numa canção desta forma potencializa essa crítica. Né? Porque assim, tipo, se eu fizesse simplesmente um sermão ou uma mensagem aqui, ó, galera, a gente não pode ser hipócrita e parecer ser uma coisa que a gente não é. Beleza, ok, esse é o sentido da canção. Mas quando você coloca isso na canção, na melodia, na interação entre as vozes, no instrumental, em tudo isso, a mensagem se torna extremamente marcante, né? Quando o cara no final diz "Look behind the facade", tipo, é muito legal, assim, é muito interessante, assim, é um chamado para você não julgar as coisas com superficialidade e olhar para além das aparências, né? Que é uma coisa importante na hora de você se relacionar com o mundo e com as pessoas, né? Então, assim, canção absolutamente maravilhosa, incrível, linda, perfeita, e eu recomendo que você a ouça muitas vezes. Inclusive, se você gosta de estudar inglês, dá uma olhada na letra original, ouve, vê junto, canta junto, que de fato vai ser um exercício legal, além de questão bem legal aí para você gastar o seu tempo estudando inglesinho aí também, tá bom? Então é isso, galera. Obrigado por me ouvir. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.